Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Eu creio que mais uma vez Deus nos dará graça e repartirá conosco o pão. Basta ter vontade de comer. Alimento tem com fartura. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, nós vamos fazer a leitura desde o versículo 5. Timóteo 3, verso 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Bom Pai, estamos dependendo, como sempre, do Senhor. A sua palavra fala, ela não é uma palavra morta, mas ela vive. Ela ressuscitou. A palavra, o verbo que se encarnou, também morreu e ressuscitou. Estamos certos que neste momento a palavra é tão viva como sempre foi. Por isso estamos aqui para te admirar, glorificar e viver a palavra que o mundo não consegue crer, mas nós estamos crendo nesta palavra. Assim como o mundo não te conheceu, o mundo não conhece esta mensagem. E o mundo que não te conheceu foram os seus judeus, que não puderam te conhecer. E o mundo que hoje não pode conhecer a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos, é o mundo gentil, aqueles que o Senhor mandou um profeta. Eles não podem crer. Somente os eleitos que aceitaram a Cristo, hoje também aceitarão a revelação destes trovões
que estão tão claro dentro das mensagens. Pai Celestial, perdoa-nos, limpa-nos completamente, pois nós, como humanos, vivemos sempre aqui carregados de um lado para o outro, com luta, seja no físico, na mente, em qualquer parte do corpo. Temos lutas, carregamos angústias, dores e tristeza, mas também carregamos alegria, regozijo e vida eterna. Estamos certos de tudo isto que passamos na terra, mas por amor da sua palavra, do seu nome. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Tem hora que a mensagem chega, simplesmente um toque é o suficiente. Vou falar um pouquinho sobre uma afronta. Uma afronta, diz o dicionário, que é uma injúria lançada ao rosto. É um ultraje e é uma vergonha. Isto é, uma afronta. Mas as coisas são tão simples, enquanto a gente vê as pessoas, de qualquer maneira, saindo com a Bíblia na mão, com a Bíblia numa pastinha debaixo do braço, as pessoas não estão percebendo que estão afrontando a Deus, estão lançando no rosto de Deus uma injúria. Eles estão sendo uma vergonha ao Evangelho. Bom, hoje não me veio um parágrafo, eu vou falar da Bíblia. Vamos comentar sobre a Bíblia. E São Paulo falou com respeito a isto, deste tempo final, porque Paulo estava como um profeta, tem coisa que citava naqueles dias e ia cumprir 2000 anos depois. E nós vemos a citação de Paulo com respeito aos últimos dias. Irmão Brana diz, quando Paulo escrevia a Timóteo, mostrando sobre os últimos dias, que era sobre estes últimos 2 milênios. A condição, o caráter das pessoas, que forma elas estariam vivendo. Então Paulo escreveu a Timóteo e ele expôs coisas pesadas, que não é simplesmente para o povo do mundo, mas isso tem estado entre os que creem em Deus e é uma afronta a Deus. Quando você professa uma coisa e não vive aquilo, você está afrontando a Deus, você está sendo uma mancha no Evangelho, você está sendo uma vergonha entre o povo de Deus. Sabendo que aquilo é verdade, não praticar, Jesus diz que isto é iniquidade. E os praticantes de iniquidade, no final, eles vão ser desfeitos por Deus. Eles dirão, eu fiz isto, fiz aquilo. E Deus lhes dirá, nunca vos conheci. São pessoas que oram, são pessoas que pregam, são pessoas que carregam a Bíblia, carregam a mensagem, mas Deus nunca as viu na mensagem. Deus nunca as viu na Bíblia, na palavra. Elas carregam a Bíblia, mas Deus nunca viu aquela pessoa na Bíblia, porque cada cristão está na Bíblia.
Você tem que saber que você está ali na Bíblia em forma de letra, porque você esteve em Deus na eternidade, em forma de genes, nos lombos do Criador. Você estava nele e você veio a manifestar-se nessa terra. Então, isso prova que você é um filho quando você ouve a palavra e recebe a palavra. Quando ouve uma correção e aceita a correção, isto prova que somos filhos. Se não aceitamos a correção, estamos provando que não somos filhos. Isto é o que São Paulo também ensina. Mas a vida inteira as pessoas dizem que são filhos, mas elas nunca admitem uma correção. Deus corrige, Deus fala, eles desprezam o que Deus ensina. Hebreus capítulo 12, do verso 1 em diante. Vamos estudar um pouquinho a Bíblia hoje. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ele está mandando deixar tudo. O embaraço, o pecado rodeia de perto, porque o pecado está no corpo. Tudo que você vai fazer está aí no corpo. O pecado está aí. Aquele que peca, que une com uma mulher contrária à Escritura, está pecando contra o seu próprio corpo, fazendo uma afronta contra seu próprio corpo. Se o seu corpo é de Deus, então encontra uma pessoa que tenha um corpo de Deus para unir com o seu. Se você une com uma pessoa que não tem o mesmo corpo de Deus, você vê o que forma, parece que forma um Baal, forma um deus egípcio, uma metade peixe, outra metade gente. Você já tem muita coisa por aí, tem muitos deuses, que a metade é uma coisa, a metade é outra, e os crentes que fazem a coisa afrontando o próprio corpo. É como fumar, beber, adulterar. O apóstolo Paulo disse que o adultério você peca contra o seu próprio corpo, que você afronta seu próprio corpo. O seu corpo é para o Espírito Santo. O fumar, você está afrontando seu próprio corpo. Se o seu corpo é de Deus, porque você estava em forma de genes em Deus na eternidade. Agora você sabe que aquilo que estava em Deus na eternidade está dentro desse corpo no qual você vive hoje. Você não é apenas esta matéria, você já veio de antes, você estava nele e se manifestou agora, amém? Então você já vivia em Deus, você estava nele, eram genes dele. Aí Paulo continua dizendo aqui: e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quer dizer, correr e correr com paciência, porque sempre correr, depois tem que correr correndo. Ele diz, não, tem que correr com paciência, porque tem coisas que você precisa admitir que acontece nessa carreira da vida, e ao acontecer, aquilo não pode desfalecer sua fé. Corra com paciência, e não é com a sua paciência, mas com aquela paciência que Deus te deu. Não é a sua, mas é o que Deus te deu. Corra esta carreira que Deus nos tem dado para correr nesta terra com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezou a afronta. Irmãos, se vocês, eu agora que estou pensando, se vocês entenderem que Deus está nesta conversinha nossa, Deus entender, e é parágrafos e é versículo da Bíblia que sempre a gente encontra na hora da pregação, que a gente não pensou na hora, e aquilo abre a Bíblia e vem aqui, olha, afronta, desprezando a afronta, ele desprezou. Ele
Ele não importou o quanto as pessoas o afrontaram, o quanto as pessoas lançaram injúria no seu rosto. Ele não importou com aquilo, falou dele o que ele não merecia. Ele não importou com aquilo, desprezou a crítica, a vergonha, a afronta. Ele desprezou aquilo, assentou-se à destra do trono de Deus. Isso aqui, os dualistas trinitarianos, eles fazem uma festa em torno desses versículos. Ele assentou à destra, como se Deus fosse uma pessoa lá no céu e o Filho assentando ao lado de outra pessoa. Deus é Espírito que enche os céus e a terra. Assentar-se à destra, isto é, ao lado de um poderio no céu e na terra, existe este Cristo que venceu, que enfrentou o mundo e desprezou a crítica, desprezou a injúria, desprezou a afronta, desprezou a vergonha, mas chegou e assentou. Aleluia. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, quando você tiver luta, faça como Paulo ensinou aqui. Considera o que Jesus sofreu, as contradições. Ele sofreu aquilo dos pecadores. Então você considera aquilo e ao invés de desfalecer, você tem ânimo. É o que precisa. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Então que a pessoa não aguenta combater o pecado um pouquinho. Gente, a pessoa tem que ver que ela vai combater o mal que está nela própria, que está na sua carne. Tem hora que você pensa que está na carne daquela mulher que está provocando o homem. Não, a coisa está na nossa carne. É só combater a nossa carne. Então, ao olhar e ver mulheres do jeito que se vê na terra hoje, você já tem algo mudado em você. O mal não está nela, porque a coisa mais fácil é olhar para uma mulher meia despida e dizer: ô Jezabel infernal. Então, parece que aquilo ali se fala para se livrar. Ô Jezabel, é para se livrar. Mas o mal não está nela. O mal está na gente. Tira o mal da gente e você vai olhar nela diferente. É tirar o mal que está na gente, porque ela nunca vai tirar o mal dela. Ela veio no mundo para viver daquele jeito. Ela veio no mundo para afrontar os homens. Ela veio no mundo para causar vergonha à família. Ela veste daquele jeito para envergonhar o pai, a mãe, para envergonhar o marido. Ela veste do jeito que veste hoje para envergonhar o próprio testemunho na igreja. Ela foi feita para aquilo. Agora quem tem que mudar é você, é eu. Nós é quem temos que mudar. O povo espera a igreja mudar. Não, mude você. A igreja não vai mudar. A igreja vem na terra para isso. Ela junta um monte de gente, e como a pescaria, ajunta um monte de peixe, mas tem sapo, tem hora que tem sapo, tem enguia, tem o peixe, tem tartaruga, vem tudo na rede. Você pega tudo aquilo, aí depois sai separando, e é o que Deus está fazendo nesta última hora. Ele está tirando da rede. Nós colocamos na rede, Deus tira da rede, porque nós pescamos qualquer coisa. A igreja pesca qualquer coisa. A igreja pesca saia curta, cabelo cortado para mulher, salto alto. A igreja pesca tudo, essa coiseira, essas tartarugas. Tem hora que é pesado, mas você tem que ver. A igreja pesca serpente, entrou na rede. Mas aí vem a palavra na hora exata e separa aquilo. E só fica o peixe, que é a revelação. Aí você toma o peixe. Então a gente vai aprendendo com a própria escritura. É tempo do povo estar afrontando a Deus. Uma mulher que vem na igreja com uma saia mostrando parte do seu corpo, uma blusa mostrando parte do seu corpo, ela está afrontando não só os homens, ela está afrontando a Deus, porque a Bíblia manda ela vestir com decência.
A Bíblia manda ela aprender com Sara e não com Jezabel. A Bíblia diz que vós sois filhas de Sara, se andar como ela andou. Mas as pessoas estão vindo para a igreja e afrontando a Deus. A sua maneira de vestir, a sua maneira de andar, a sua forma de assentar, a sua maneira de provocar. O homem, da mesma forma, afrontando a Deus. Ter o conhecimento que cada um de nós temos desta mensagem, e se nós estamos atrás de qualquer mulher, então estamos afrontando a Deus. Não vou nem falar que você está atrás do cigarro, isso daí está muito lá atrás. Está atrás da cachaça. Na verdade, quem veio com esses vícios e se libertou, esses espíritos sempre acompanham essas pessoas. E se não foi liberto, como diz o irmão Brando, se não foi liberto totalmente, se a santificação não chegou ali e limpou o vaso, limpou o corpo da pessoa, o que vai acontecer? Ele diz, quando vê aquilo no copinho, aquilo já mexe por dentro na pessoa. Por quê? Porque aquilo está dentro dela. Quer dizer, a pinga está no copo, mas também está dentro do indivíduo, porque é um fundo clamando ao fundo. Amém? Você sabe que o adultério é a mesma coisa. O adultério está lá fora, mas o adultério está no corpo do homem e da mulher. Então o que acontece? É um fundo clamando um fundo. Tira o adultério de nós e põe a santificação, para você ver. Aí tudo que acontece lá fora, você simplesmente tem luta, mas não há um fundo, porque Deus vai te julgar pelo fundo que está aí dentro, não o fundo que tem lá fora para responder fundos. Lá fora tem o fundo, o adultério, a mentira, a provocação, a vergonha, a afronta, está lá fora, mas dentro de você há uma mudança, há uma limpeza. Então Deus vai julgar pelo que está dentro de você. Então não importa se há fundo lá fora para responder, que não haja um fundo dentro de nós para clamar por aquilo errado. Que se há um fundo clamando aqui, há um fundo para responder. Você encontra, eu vejo aqui como eu encontro versículo. Eu encontro versículo porque tem um fundo dentro de mim querendo versículo. E daqui a pouco eu abro a boca e encontro um fundo na Bíblia respondendo o fundo que está dentro de mim querendo aquilo. Você entende? Então a mesma coisa é você ter o mal dentro de você. Se tem um mal dentro de você, ele clama, é um fundo clamando. Aí você sai na rua, mesmo dentro da igreja, encontra um fundo para responder. Você encontra irmãs levianas, irmãos levianos. Eu estou falando aqui, não adianta falar só do mundo. Nós temos que preparar em nós. Quem vai para o céu é o povo que ouve essa mensagem, se prepara, certo? Então o que São Paulo diz? Mulherinhas carregadas de pecado. Ela carrega pecado delas, pecado dos outros. Elas são carregadas de pecado. E se pudesse falar de homenzinhos também, carregados de pecado, mas a Bíblia fala mulherinhas carregadas de pecado, porque aquilo está nela. E era para qual tempo? Para o nosso tempo. Então tem aquela mulher carregada de pecado e tem aquela outra que não está carregada. E se tiver uma mulher carregada de pecado, haverá homens carregados de pecado que tem um fundo para responder o clamor daquela mulherinha carregada de pecado. E a Bíblia ainda diz assim, que aprendem sempre. Isso quer dizer, não falta pregação, não falta ensinamento, não falta mestre, aprendem sempre. Não falta professor para aquilo, para ensinar-lhe a verdade, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Aprendem, mas não conhecem aquela verdade. São as pessoas que vão à escola, aprendem sempre, mas nunca conhecem aquilo que lutou para aprender. Nunca conhece. Tem uns que vão e conhecem, mas a Bíblia chamando de mulherinhas carregadas de pecado, que aprendem sempre e nunca chega ao conhecimento, quer dizer, a prática daquilo
Nunca chega. Então por que não chegar à prática da verdade, conhecer a verdade e praticar a verdade? Quando nós conhecemos a verdade e não praticamos a verdade, nós afrontamos a verdade. Isso daí me veio quando eu estava notando o esforço das pessoas que saem para pregar o Evangelho, sempre finais de semana, de 2 em 2, cumprindo a Bíblia, de casa em casa. Eu vi o esforço das pessoas, mulheres com cabelo cortado, mulheres com roupa vergonhosa, com a Bíblia na mão, pregando de casa em casa. Elas não sabem que elas estão afrontando a Deus, e homens que sustentam esse tipo de evangelho nu, vergonhoso, evangelho que afronta o evangelho de Deus. Eles carregam um evangelho, uma mensagem livre que afronta o evangelho de Deus, que corrige, que redargue, que coloca as pessoas em ordem. É hora que parece que a gente tem que ver isso e vira uma mensagem. Não é contra aquelas pessoas. O problema é que a igreja, que a mulher aponta para a igreja, então a igreja está ensinando, dando liberdade para isso. Sabe o que eles querem? Mais um como nossa testemunha, mais um. Aumentou o nosso grupo, aumentou nossa denominação, graças a Jeová, graças a Deus, já aumentou, temos mais, e todos nu, pobre, infeliz e não sabe. Sempre mais um. Mas as pessoas carregando a Bíblia que estes homens e mulheres saem pregando de casa em casa, esta Bíblia, ela proíbe aquele tipo de vida que estão vivendo. Esta Bíblia diz para elas colocar roupa, esta Bíblia diz para elas viver decente. Mas hoje, irmãos, numa era dessa, as mulheres que não gostam de parar em casa, vocês me desculpem se vocês tiverem algum espírito assim, mas a mulher que não gosta de parar em casa, estas são as melhores religiões para elas, porque entrou ali, tem que anunciar, tem que sair de casa, entrou ali, tem que fazer algo. Isto é uma afronta ao Evangelho. Quando Paulo diz que é vergonhoso uma mulher orar a Deus com o cabelo cortado, é vergonhoso, pensa bem. E ela sai não orando, mas pregando, querendo ensinar. E os cabeças destas mulheres, o juízo que virá sobre cada pessoa desta. Olha, o juízo que deve vir sobre cada um deles. 1 Timóteo capítulo 5, verso 13. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa. Tem alguma coisa dentro delas. Elas ficam, e não dá para ficar na casa delas, ociosas de casa em casa. E não só ociosas, desejando algo, ociosas, desejam alguma coisa, mas também paroleiras e curiosas. Irmão São Paulo, pelo amor de Deus, para que bater tanto assim? Não é? E não só ociosas, mas também paroleiras, curiosas, falando que não convém. Agora me diga, eu estou aplicando o espiritual, me diga, falando que não convém, falando de Deus, que não convém elas falar. A Bíblia diz, não. São Paulo ensinou em 1 Coríntios 14, 34, que ela não pode ensinar, é para ela ficar como a lei ordena. 1 Timóteo 2, 8 a 15, mostra estas coisas. Elas aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Elas estão fazendo o quê? Coisas que não convêm. Oh, eu estou sentindo
clamor dentro de mim, que eu tenho que sair como missionária para o campo. Primeiro deveria examinar o clamor dentro com o clamor da Bíblia. A Bíblia diz: não permito. Então diga: clamor, sai de mim. As missionárias, as pastoras deveriam dizer: clamor, sai de mim, porque esse clamor é o que vai me levar naquele dia a cumprir Mateus 7,19 em diante. Curei enfermos, expulsei demônios, preguei em teu nome. E ele vai dizer: apartai-vos de mim. Elas afrontam a Deus com a própria Bíblia. A Bíblia diz não, elas dizem: não, não é assim. Elas têm uma interpretação, elas têm um intérprete, elas têm uma serpente para interpretar a Bíblia para elas, porque elas não têm revelação. Se elas tivessem, elas então aquietariam e ficariam no seu devido lugar. Vê se ela quer ficar no devido lugar. Onde Paulo colocou a mulher? Me diga que Paulo colocou uma mulher no púlpito só porque ele diz que Febe que ministra como nós, entre nós. Agora, Febe ministrava o quê? Não era a Bíblia, não era aquela palavra que Paulo pregava, porque Paulo diz: não permito que a mulher ensine. Como você pode fazer isso chocar? Então você tem que ver que o que Paulo estava dizendo, ela era uma ajudante em coisas, até mesmo na igreja, que não ofendia a Deus, mas o lugar dela não era no altar, porque Paulo sabia que a lei não deixava ela subir no altar, a lei não permitia. E se vocês olharem pela própria Bíblia, vocês verão isso. Ele mostrou com respeito à lei, porque na lei a mulher guardava um resguardo de 33 dias mais ou menos, creio que é por um filho homem, mas quando nascia uma mulher era 66. Era dobrado, já mostra que o trabalho é dobrado. Porque a purificação da mulher, quando ganhava um menino homem, era 30 e poucos dias, mas quando ganhava uma menina, era 60 e tantos dias. Mas nunca aprendem a ficar com a verdade. Ouve sempre, ou como na expressão de Paulo, aprendem sempre, mas nunca chega ao conhecimento daquilo, porque quando você chega a conhecer aquilo, você coloca a sua vida no lugar, você fica no seu lugar. Amém? Amém. Bom, eu pensei nisso daqui para poder falar sobre o ser filho, que você é obediente e que você é açoitado, que você aprende, porque um filho aprende apanhando, sendo açoitado. Está aqui, ó. Não, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Estou lendo em Hebreus 12, verso 5 agora. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Gente, o que a Bíblia tem é para corrigir, é para ensinar, é para amar. E não desmaies quando por ele forem repreendidos. Tem gente que é repreendida, ela desmaia. Elas não gostam de ser repreendidas, elas desmaiam. Aí Paulo está dizendo aqui, ó, é bom a gente aprender isso, né? E não desmaies quando por ele fores repreendido. Ele é Deus, ele é a palavra, ele é o verbo que se encarnou, ele é a Bíblia agora para nós, ele é a mensagem da hora, ele é 7 trovões, 7 selos, ele é a mensagem de William Branham. É o que Deus está cumprindo hoje. Não desmaies. Quantos na mensagem estão desmaiando quando você fala que o Cordeiro saiu do trono? Está falando de uma verdade, está falando que o William Branham falou, que para revelar o selo ele tem que sair do trono. E quando você diz o último eleito entrou, ele diz: como pode? Eles desmaiam. Pastores estão desmaiando com esses versículos, com esses parágrafos do profeta. Pastores estão desmaiando enquanto a Bíblia diz que isto ia acontecer. O último eleito entra, o Cordeiro sai do trono, que ele não pode sair do trono enquanto o eleito estiver por lá de fora. Mas a hora que o eleito entra na palavra, na mensagem da hora, no ministério do dia, aí o Cordeiro sai do trono, toma o livro e revela os selos
para aquele último eleito. Foi isso que Deus fez. O último eleito era o profeta do dia. E quando ele entrou nessa linhagem, a predestinação o colocou ali. Aí o próprio Cordeiro, Cristo, viu? O último entrou. Todos estamos representados em William Branham nesta era. Todos foram representados nos pentecostais, naquele irmão que trouxe o avivamento pentecostal nos Estados Unidos. Creio que na Rua Azusa, ali nos Estados Unidos. Todos são representados em Wesley, na sua era. Todos foram representados em Lutero, na sua era. E assim por diante. E na última era, todos são representados no último, o último mensageiro, quando o último entrar, quando a última semente, é uma semente gerando a outra semente, é isso, é uma semente que pode gerar, e é isso que foi o profeta do dia, uma semente reprodutiva, reprodutora. E você é uma semente desse ministério dos 7 trovões, porque os 7 trovões revelados dentro dos 7 selos me reproduziu, te reproduziu. Aleluia. Vamos chegar ao filho aqui? Não argumentes convosco, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Olha, gente, se esclarece a Bíblia diz assim: mulher, o seu lugar na palavra é este, dê graças a Deus. Se você estiver fora daquele lugar, você está fora do corpo. É como pegar um órgão nosso e colocar fora do... Você já pensou bem? Quando o intestino não está funcionando direito, já não tem recurso, e que eles colocam do lado de fora, aquilo está do lado de fora, como aquilo é tremendo, é ruim para a pessoa, porque está vivendo os seus dias de vida aqui, mas sofrendo com um órgão que por dentro ele não está funcionando mais, então põe ele funcionar do lado de fora. Isso é terrível. A pessoa já não está mais normal, ela não sente mais a liberdade, ela não está mais vivendo a vida normal dela. Não está, dá graças a Deus ainda por estar vivendo assim, mas vamos aprender, tudo tem que estar dentro, no lugar, cada membro no seu lugar, a mulher no seu lugar, o moço, a moça no seu lugar, a criança no seu lugar, nós os anciãos no nosso lugar, os mancebos no lugar deles. O velho e o mancebo tem muita diferença de pensamento, nós já aprendemos isso. O velho vai contar história, o mancebo, ele vai dizer o que ele vai fazer. O velho está olhando para o passado, o mancebo olhando para frente. Vou casar, vou ter uma casa, vou ter filhos, vou fazer isso, fazer aquilo. Porque existem essas coisas nele ainda na sua idade. Mas quando chegamos a uma certa idade, nós só começamos a contar histórias, os netinhos chegam perto, vovô fez isto. Atrás, vovó fez isto, né? Talvez de primeira vez ele fazia. Quando a vovó andava de cavalo com o vovô, a cavalo com o vovô, hoje ela não aguenta mais, já passou o tempo, certo? Tem que ver cada coisa no seu dia e no seu lugar. Não pode mudar essas coisas. Nós não temos que mudar a Bíblia. Nós temos que ver a Bíblia acontecendo diante de nós no dia a dia. Então, filhos, quando você é corrigido pelo Senhor, o Senhor é a palavra. O Senhor está corrigindo hoje, dizendo: os 7 trovões estão dentro dos 7 selos. O Senhor está corrigindo hoje, dizendo: a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, os ungidos 262, tradução da voz de Deus. É o Senhor corrigindo. Não desmaies quando por ele for corrigido. O Senhor está corrigindo e dizendo: o último eleito entrou, porque o selo já foi revelado. 4º selo, parágrafo 60, diz isso: quando a última semente entrasse. Amém?
Estão entendendo como uma coisa é boa? Mas as pessoas sempre afrontam a verdade do dia, injuria, lança mal em rosto a mensagem do dia. Este é o problema. Olha, eu prego simplesmente esmiuçando aquilo que nós podemos aprender. Tão simples isto. Aí por que ele diz? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. O Senhor corrige o que ama. Isto é, o pai corrige um filho porque ama. Agora aqui a Bíblia diz também açoita. E açoita o que recebe por filho. Você é um filho. A correção te mostrou isso, que você foi corrigido agora. A sua fé está sendo corrigida. Essa mensagem é para corrigir a fé. A fé das pessoas estava em Santíssima Trindade. Veio a mensagem do profeta, primeira e segunda etapa, e colocou aquilo no lugar. E diz: vocês têm que ser corrigidos. Corrija a vossa fé. Essa fé em Santíssima Trindade está errada. Essa fé em dualidade está errada. Você tem que crer na deidade, que é Deus feito carne. Então aí você está sendo corrigido. E quando você está sendo corrigido, você aceita aquilo porque você é filho. Do contrário, não aceita. Ah, não, eu vou continuar. O meu pai nasceu, minha mãe nasceu nessa igreja e vai morrer aqui também. Eles morreram aqui, eu também vou morrer. Eles mostram que são filhos de pais naturais. Eles não são filhos de Deus. Porque o meu pai pode morrer em pecado, mas eu não. E se eu puder sair, eu saio mesmo. Minha mãe morre em pecado, minha mãe morreu também, eu vou morrer também. Não, se ela morrer em pecado, eu não vou morrer em pecado. Eu posso lutar para não morrer em pecado. Agora, por quê? Isso é mostrando que sou um filho de Deus. Não importa o que os pais naturais façam, são gente muito boa na terra, mas se não tem esta palavra, se não tem esta luz, eles não têm nem como corrigir os filhos. A igreja tem que ter pastores que dão esta correção, para mostrar para você: corrija a sua vida dentro dos 7 selos, corrija a sua vida dentro dos 7 trovões, corrija a sua fé. Eles não querem corrigir a fé. Essa mensagem veio para corrigir a fé. E quando você não quer a correção da fé, você afronta a Deus. Quem não quis a correção da fé que Jesus trouxe, afrontou Deus em carne. Eram grandes homens. Eu tenho para ler isso para você. Deixa eu terminar esse versículo aqui para mim ler mais outros ali para mim terminar. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Sem disciplina, a pessoa, ela está vivendo na mensagem, mas ela está vivendo sem disciplina. Ela não tem a disciplina de Deus, que começa, o profeta diz, a disciplina começa na mente. Deus começa a trabalhar aqui na sua mente, te disciplinar. Como um homem você ter ações de homem, como mulher você ter ações de mulher, e vai te disciplinando, e aquilo vai descendo para a alma, entende? E você vê que a sua alma se apraz na correção, na disciplina. A sua alma. Eu gostei desta palestra de Jesus com os discípulos censurando os fariseus e escribas. Vou ler aqui, São Lucas 11, verso 37 em diante. Eu creio que vai do 37 até o 46. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu, olha para você ver, convidou Jesus para ir na casa dele. E Jesus chegou e já foi assentar à mesa. Mas o fariseu admirou-se vendo que se não lavava antes de jantar. Ele já viu que Jesus não cumpriu
um requisito da igreja dele. Na nossa igreja, como fariseu, a gente primeiro lava as mãos para depois ir e assentar em volta da mesa. Mas esse daí, engraçado, ele já sentou do jeito que estava. Ele veio com a poeira do caminho, e chegou na minha casa, mandei ele entrar, ele entrou, assentou em volta da mesa, não pediu para lavar as mãos, e Jesus já fez aquilo. Sempre as coisas são de propósito. Ele sabia muito bem, porque Deus é aciado, Deus, ele tem higiene. Só que quando você trata só de higiene, Deus parece um anti-higiênico diante de você, para que você possa murmurar. E o Senhor lhe disse, olha bem, mas o fariseu admirou-se vendo que se não lavava antes de jantar. E o Senhor lhe disse, agora vós os fariseus, pronto, já entrou dentro da casa do homem e começa a pregar para ele. Agora vós os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Será que vai dar para tratar de Jesus lá dentro agora? Dentro da casa do fariseu, ele escutar uma mensagem dessa, mas vós, direto. Aí Jesus, não, nós temos que dar uma mensagem mais ou menos aqui, porque primeiro eu vou ganhar esse fariseu, vou mostrar para ele uma mensagem mais educada. Não, ele já foi direto e lhe deu uma chicotada. Mas vós, os fariseus, vocês gostam de lavar o copo e o prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Você não queria ter comida dentro daquela casa? Pozo, hein? O fariseu convidou Jesus para jantar. Agora Jesus lá dentro da casa dele, na sala de jantar, dizendo para aquele que o convidou, loucos, ele colocou todos os fariseus, loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Verso 42, capítulo 11 de Lucas. Mas ai de vós, aí ele começa, mas ai de vós, fariseus, que dizimais o hortelã, mexeu até no dízimo deles, dizimais o hortelã e a arruda e todas as hortaliças, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Gente, ali estava o juízo e o amor de Deus encarnado. Vocês desprezam. Importava fazer estas coisas, pagar o dízimo do hortelã, e não deixar as outras, não omitir o juízo de Deus. Ai de vós, fariseus. Gente, ele foi chamado para jantar. Será que eles iam dar janta para ele? Nós fomos convidados para ir numa casa, começa a sabucar o dono da casa, porque vai dar um churrasquinho para nós. Ai de vós! Jesus foi diferente. Não é fácil tratar desse homem, não. Mas ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas, as saudações nas praças. E isso quer dizer, ai de vós, escribas e fariseus, que gostais de aparecer nos lugares. Outra vez, ai de vós, escribas e fariseus. Meu Deus, o homem foi chamado para jantar e começou a dizer, ai de vós. Alguém podia dizer, traz alguma coisa, coloca aí no prato dele. Ai de vós! Mas Deus estava controlando tudo. Tem hora que você prega, você repreende, você fala, mas é Deus que está controlando até o ouvido dos outros. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, quer dizer, fingidos, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sofrem, elas andam, e os homens que sobre elas andam, não o sabem. Chamou ele de cego. Agora escuta bem, irmãos. Tinha doutor ali perto de Jesus. E respondendo um dos doutores da lei,
disse-lhe, isso daqui não esclareceu, mas pareceu o dono da casa. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. Falando a verdade, afronta a pessoa. Em outras palavras, se foi ele, a Bíblia não está dizendo, vamos fazer de conta que foi ele que convidou Jesus para jantar. Dizer, mestre, espera lá, quando diz estas coisas, afronta nós que te chamamos para comer aqui em casa. Aí Jesus foi bonzinho outra vez. E ele lhe disse: irmãos, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar. Ata fardo grande para colocar nos ombros dos outros, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Olha, nem para jantar ele não ficou quieto. Não sei se aquele fariseu diz: eu não sei, nós damos janta para ele, ou manda embora, vai sem janta mesmo, porque depois de uma dessa, eu ainda disse para ele, falei com educação para ele: quando tu diz estas coisas dos fariseus, tu afrontas a nós. E ele pega e levanta em cima de mim também. Já pensou? Eu estou aqui apenas dizendo, se foi o que convidou para jantar, porque foi o que levantou e diz: olha, quando tu falas estas coisas, tu afrontas a nós também. Eles estavam afrontando a Deus e não queriam ser afrontados. É uma afronta. Eles afrontam e não querem ser afrontados. E Jesus tinha que mostrar isso para eles. Tenho que afrontá-los, sim. Tenho que mostrar que vocês estão errados, porque é uma afronta chegar diante de Deus simplesmente com o copo limpo, com o prato limpo e com a vida suja. É uma afronta, escribas e fariseus hipócritas. É uma afronta, mulher, pegar a Bíblia e pregar a Bíblia para os outros, quando a própria Bíblia diz para você ficar calada. É uma afronta querer pregar a Bíblia para os outros, quando a própria Bíblia diz para você não cortar o cabelo que foi dado em lugar de véu, e você não tem direito nem de orar com esse cabelinho curto, nem direito de orar. Paulo falou que aquela que faz isso raspa a cabeça também, raspa que é melhor. Logo no final da história, ele diz assim: o cabelo foi dado em lugar de véu. Quer dizer, tem o seu cabelo crescido, mas não é só cabelo crescido que faz alguma coisa, que tem prostituta do cabelo grande, tem mulher do mundo do cabelo grande, para elas não tem nenhuma valia. O valor está para uma filha de Deus, que as outras não estão nessa Bíblia, mas vocês fazem parte dessa Bíblia. Nós, como filhos de Deus, estamos sendo corrigidos, porque essa Bíblia está nos corrigindo. Nós somos corrigidos pela palavra nesta hora final. Amém? Amém. Uma afronta, pregar e não viver. Uma afronta, dizer que os selos foram revelados, mas que o Cordeiro está no trono. Isso é uma afronta. Dizer, não, o selo foi revelado. Tem muita gente dizendo, o selo foi revelado, mas a intercessão não terminou. É uma afronta contra a própria mensagem, quando a mensagem diz que para revelar o selo, a intercessão termina. Primeiro selo 30, 31, o intervalo 29, 30, 31. Leia esses parágrafos, 105 do intervalo. Vê o Cordeiro convertendo em leão. Não, ele revelou o selo, mas ele é Cordeiro ainda. A Bíblia diz que não. Irmão Brana diz que não. Capítulo 5 de Apocalipse diz que não. O leão venceu para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. É a Bíblia, é o irmão Brana também que está dizendo. E não crer nisso é uma afronta. É uma afronta
afronta quando o irmão Brana diz com respeito ao milênio, que a batalha do Armagedon e a batalha de Gog e Magog, a distância que tem um do outro, ele diz assim, uma acontece antes do milênio, que é a batalha do Armagedon, e a outra acontece depois do milênio, que é a Gog e Magog. É uma afronta dizer que estão vivendo o milênio hoje, é afrontar Deus, é uma afronta dizer que o pai é maior do que o filho, é uma afronta a Deus, quando a própria Bíblia diz, eu e o pai somos um, e o William Branham veio e trabalhou em cima disso, e diz que Jesus e o pai foram o mesmo. Pai Celestial, ajuda seu povo, como o Senhor tem nos ajudado, ajuda seu povo a ter esta luz divina, a luz da palavra, para a hora em que vivemos. E aqueles que são seus, eu sei que eles não vão te afrontar, mas vão te receber. Eles vão admirar essa pregação, vão admirar essas colocações bíblicas, estas colocações da própria mensagem. Os eleitos admirarão isto, porque eles crêem e não afronta o cumprimento da palavra. Dizer que o William Branham vai ressuscitar para revelar trovões, selos e terceira etapa é uma afronta a Deus, quando o Senhor próprio diz que nos dias do sétimo anjo ele faria isto e ele o fez, e a pessoa que não crê está dizendo Deus não cumpriu, e o Senhor cumpriu sua palavra. Obrigado, Pai, porque seus filhos admitem seus feitos e crê nesta verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu tenho um Salvador, não vou sozinho, por toda parte comigo estará. E todo o que busca seu caminho, também de seu favor desfrutará. Jesus está comigo em meu caminho, o seu amor imenso é sem igual. Com seu poder me livra dos espinhos, com ele eu tenho gozo perenal. Jesus está comigo em meu caminho, com seu amor me livra dos espinhos, com ele eu tenho gozo perenal. Jesus está comigo em meu caminho, o seu amor imenso é sem igual.